Quando pensamos em origem, invenção, inovação, um país em particular nos vem à mente: a Itália. A Itália de Leonardo de Ser Piero da Vinci. Sim, ele mesmo. Dentre centenas de geniais ideias que dariam origem ao que a tecnologia depois viria a evoluir, como canhões, planadores, o helicóptero e até a anatomia humana, estudos arquivados no Museu de Madrid comprovam que, apesar das ilustrações da bicicleta de Da Vinci não se parecerem muito com o que vemos hoje nas ruas, ele já havia esboçado em 1490 um sistema bastante semelhante, provido de transmissão por correias. Entre os séculos XV e XVI, muitos modelos desses veículos de 2 e 4 rodas foram desenvolvidos. Eles utilizavam mecanismos acionados por correntes. Infelizmente não prosperaram, causando, além de frequentes problemas num sistema extremamente arcaico, desconforto e muitos tombos. O conde francês Sivrac, utilizando da simplicidade, deu início à prosperação do veículo em 1790. Sivrac não poupou simplicidade em sua bicicleta, ou melhor, Celerifere, como a batizou. Não mais do que 2 rodas de madeira unidas a um tronco, quando o conde alemão Carl Friedrich von Drais adaptou um guidão a Celerifere, tornando o primeiro biciclo dirigível. Von Drais a batizou de Draisiana em 1816. O escocês Kirkpatrick Macmillan, em 1820, adapta o eixo traseiro a 2 bielas ligadas por uma barra de ferro, provocando o avanço da roda traseira. Trinta e 35 anos depois, o francês Ernest Michaud cria o primeiro pedal, com 2 rodas traseiras e pedais ligados à roda dianteira. O filho de Ernest Pierre constrói outra bicicleta com pedais, porém adaptados diretamente à roda da frente. Tal feito viabilizou a primeira fábrica de bicicletas do mundo, produzindo no primeiro ano 142 unidades e 4 anos depois 400 unidades por ano. Na Inglaterra de 1890, Vincent e Thomas Humbert desenvolveram um modelo com quadro em metal, em formato de trapézio e transmissão ligada à roda traseira. Esta adequação foi o grande marco para a consolidação do veículo. Em 1890, o ciclismo torna-se um esporte olímpico. Brasil. 20 dezenas de milhões de pessoas. 5 dezenas de milhões de veículos. Estresse. Congestionamentos. Acidentes. 16 toneladas de gás carbônico. Muitos países das Américas, Europa e Ásia já vêm mostrando o que está por vir no que diz respeito à mobilidade. Trens, ônibus e muitas bicicletas. Inteligente em todos os aspectos. Um
veículo saudável, econômico e limpo. No Brasil, principalmente em grandes metrópoles, esse feito vem se concretizando, porém ainda de maneira tímida. Isto devido à comodidade do sedentarismo e devido a um paradigma social. A minha primeira bicicleta foi uma Caloi Fiorentina de 1951. Eu ganhei essa bicicleta de segunda mão, ela era de um primo que ganhou uma bicicleta nova e tendo uma condição financeira melhor do que a nossa, e a gente tinha uma relação muito boa, ele me deu essa bicicleta. Quando ela chegou em casa, ela tinha uns problemas, ela estava com a corrente assim emperrada tal, e o meu irmão mais velho, ele era mecânico de automóveis, eu sempre vi ele mexer com uma coisa ali, alicate, um óleo, uma gasolina. Aí eu peguei e comecei a colocar aquilo em cima da corrente da bicicleta e tentava desengripar aquilo de todo jeito, né? Levou algum tempo até que eu consegui fazer o pedal girar por inteiro. Bom, eu fiquei numa felicidade tremenda, né? Aí eu peguei aquela bicicleta e eu morava no bairro do Alto da Vila Maria, né? Um bairro ainda periferia de São Paulo, as ruas todas de chão, né? Não tinha calçamento. Eu só sei que eu peguei a Fiorentina e fui para a rua, né? E eu subi na bicicleta e comecei a pedalar. E foi a coisa mais incrível, foi a primeira sensação de liberdade que eu senti na vida. Então você imagina para uma criança, né, com 6 anos de idade, sentir isso. Eu me emociono toda vez que eu lembro, foi uma coisa prazerosa. E eu peguei aquela bicicleta e comecei a andar. E eu fui descobrindo que o meu bairro era um mundo. Ele era enorme, as cores, eu sentia os cheiros, né, os passarinhos voando, eu percebia o meu lado, o perfume de flores, e eu andava, reconhecia a casa de um amigo, do outro, e de repente eu já não reconhecia mais aquelas casas. Eu sabia que eu estava no meu bairro e continuava andando. De repente eu me toquei que estava começando a escurecer. Eu tinha que voltar para casa, né? Aí peguei minha bicicletinha e comecei, né? Pedalar e pedalar, pedalar, pedalar. Quando eu comecei a chegar, já estava na rua de casa, eu percebi que na frente da minha casa tinha quase um monte de gente e tal, e de repente a minha mãe me viu. E eu pedalei a bicicleta depressa e fui ao encontro dela. Quando eu cheguei perto da minha mãe, a minha mãe me abraçava, me batia, me abraçava, me batia, chorava, foi uma loucura. E foi fantástico, eu não tinha entendido o que tinha acontecido, porque eu apanhava e era beijado ao mesmo tempo, né? Mas aí a minha mãe, desesperada, né, aquela coisa, o que aconteceu com você, como é que você fez isso e tal, tá bom, as coisas se ajeitaram. No dia seguinte, eu fiz a mesma coisa, cheguei da escola, larguei tudo, peguei a bicicleta e fui andar, e fui embora. Quando eu voltei à tarde, foi a mesma história, né? Apanhei de novo e tal. Depois do 5º dia, isso já não acontecia mais. Eu me sentia dono do mundo e eu só queria saber de andar de bicicleta. E eu sempre, né? Depois daquele momento, a bicicleta sempre foi a companheira, é a companheira de todas as horas. E a bicicleta, aqueles momentos grandiosos, né?
aquela sensação bonita, né? Aqueles cheiros, aquelas coisas, eu guardo isso até hoje. Talvez ali tenha nascido, com certeza, né, a questão, a coisa forte, né, de um dia essa paixão se tornar uma coisa maior, né, no museu, né, onde a gente pudesse ter essas coisas maravilhosas, essa história que mexe com as pessoas, né? A bicicleta ela é fantástica em todos os aspectos, né, que proporciona muita alegria, é um veículo ecológico, né? E assim a gente foi seguindo, né? Essa coisa foi ficando meio que assim enraizado dentro da gente. A gente não se dá conta e o tempo vai passando depressa, né? Aí vem chegando a adolescência, época de estudo, namoro, né? E a bicicleta sempre junto. E aí começou a aparecer a necessidade de a gente buscar mais informação, conhecimento, né? E a gente foi atrás disso. E eu fui conhecendo pessoas muito especiais durante esse tempo todo, né? Exatamente por causa da bicicleta. E uma pessoa que foi assim, uma das pessoas que incentivaram bastante, né? Me deram uma força muito grande no sentido de que a gente pudesse continuar com esse projeto. Uma delas foi o senhor Antônio Bergamo. O senhor Antônio Bergamo, ele um dia me deu uma campainha. Além da campainha, veio um enfeite de paralama, depois veio um quadro, veio um cilim, as coisas foram aparecendo e nós fomos organizando esse material. Eu também saía garimpando, né? Não tinha como, eu ainda consegui ir a ferro velho, desmanche, essas coisas que ainda existiam, se encontrava nesses espaços ainda lá em São Paulo, né? E esse material todo a gente ia recolhendo nessa garimpagem mesmo, né? De ir atrás, buscar, reconhecer, já ver o valor histórico dessas coisas todas e surgindo a ideia de que nós teríamos que dar um sentido para aquilo, né? A cada bicicletaria que a gente fazia visita, né? Além de uma amizade que surgia, vinham os faróis, vinham os dínamos, uma coisa extremamente importante que era o papel na forma de catálogo, de um folheto. Então isso tudo já começava a se constituir uma coleção, né? Um acervo. Eu não pensava ainda em termos de um acervo, né? Era uma coleção, mas ela tinha assim, uma beleza, uma plasticidade que era muito bacana e a gente sentia que isso, de alguma maneira, em algum momento, tinha que estar à disposição para que as pessoas pudessem estar olhando e entender esse universo maravilhoso da bicicleta. Era uma época assim de muita emoção, né? Eu estava fazendo história na PUC, né? E aquela coisa da paixão, do envolvimento com a história, com as coisas. E essa coisa da emoção não me deixava perceber um outro lado que eu tive que descobrir de uma maneira bem dura. Eu ganhava muito mal, né? Eu trabalhava no Departamento do Patrimônio Histórico lá em São Paulo, né? Na área de pesquisa e na realidade ganhava mal, né? Essa é a verdade. E tinha que fazer alguma coisa para a gente melhorar essa questão de ter, inclusive, mais subsídio para estar fazendo o trabalho. Eu tinha um amigo muito bacana, o Luiz Henrique Mendes, ele era fotógrafo da Abril, e aí ele um dia chegou para mim e falou: ó, Walter, eu preciso fotografar umas meninas tal, e pô, me empresta umas bicicletas para a gente fazer um trabalho lá. Eu falei: ó, legal, vou te emprestar, mas também acendeu aquela luzinha, né? Ele disse: pô, Luiz, então depois desse lance aí, que tal a gente fazer um book dessas fotos tal, com essas bicicletas, para ver se a gente consegue melhorar alguma coisa. Bom, aí eu conversei com o Luiz Henrique da ideia de nós fazermos um book, né, com essas bicicletas, e depois que ele ficou pronto, eu comecei a percorrer, né,